Jornal do Meio-Dia, Apoio Cultural, Acerte Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, Teto Imóveis, para cada alegria um momento, para cada família um teto. Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de novembro, estamos começando o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Exposição Projeto Transmídia Invisíveis, Histórias para Acordar, estreia hoje. Confira as novas atrações do Museu Montenegro e ainda Natural Chef ensina receita aqui no Jornal do Meio-Dia. O projeto Transmídia Invisíveis, Histórias para Acordar reúne artistas do Brasil e de Portugal para falar sobre as vivências de mulheres inviabilizadas. Até agora, um espetáculo virtual e um podcast já foram lançados e a estreia da exposição ocorre nesta sexta-feira, hoje. O projeto Invisíveis, Histórias para Acordar, reúne uma equipe do Brasil e de Portugal. Ele abrange diferentes ações artísticas, que são um espetáculo virtual, 2 exposições e um podcast. A ideia é trazer relatos reais de diversos grupos femininos que têm suas vozes silenciadas. O projeto é um dos contemplados pelo programa Iberecena. Esse projeto surgiu a partir de uma trilogia chamada Mulheres Achadas e Perdidas, Histórias para Acordar, de Rosina Duarte. São histórias reunidas pela Rosina Duarte, que é da agência Alice, que é uma ONG, que faz vários trabalhos sociais. Entre eles, um dos trabalhos que também faz parte do nosso Invisíveis, o jornal Boca de Rua. Uma das iniciativas mais importantes desse país, que tem mais de 20 anos, que traz histórias, que é escrito por moradoras e moradores de rua. É um trabalho de resgate, de respeito, de cidadania, é um exemplo para todas e todos nós, o trabalho do Boca de Rua. Então, o nosso trabalho traz esses relatos reais de mulheres invisibilizadas, desses grupos de mulheres. Essa trilogia surgiu a partir de um trabalho da Rosina Duarte, essa mulher maravilhosa que eu amo, que eu sou fã. Há muitos anos a gente trabalha juntas e a Rosina fez, junto com a Maíra, um trabalho com 3 grupos de mulheres, com prostitutas, com mulheres detentas, presidiárias e também com mulheres com mais de 60 anos no interior do Rio Grande do Sul, onde essas mulheres trazem relatos reais das suas histórias e elas mesmas foram as autoras desses livros, onde elas reuniram. Foi durante 2 anos elas ficaram fazendo essa oficina de escrita que resultou nessa trilogia maravilhosa, que foi a base do nosso trabalho. A gente foi contemplado pelo programa Iberecena de Artes Cênicas 2020/2021. O programa Iberecena de Artes Cênicas, ele contempla todos os países ibero-americanos e, sendo um programa, um fundo de apoio para as artes cênicas, ele contempla 2 linhas de ajuda, que são para espetáculos cênicos e residências artísticas. No nosso caso, como ainda estamos na pandemia e na época que a gente escreveu o projeto, pensamos que, até pela questão da distância entre os 2 países, por estarem também em continentes diferentes, seria interessante fazer então um projeto que fosse híbrido, que contemplasse tanto o online quanto o presencial. O projeto Transmídia tem coprodução de 2 núcleos teatrais, a Companhia de Solos e Bem Acompanhados, do Brasil, e o Casulo Núcleo de Artes Performativas de Portugal. O trabalho em cima das pesquisas, que trazem essas histórias femininas, começou antes da pandemia. E em 2018 eu decidi fazer um roteiro teatral trazendo esses textos e também relatos do jornal Boca de Rua. Fizemos um roteiro teatral para isso, para colocar em editais e montar um espetáculo Invisíveis, Histórias para Acordar. No meio disso, vários outros projetos surgiram e veio a pandemia. E foi assim que começamos esse outro lugar do Invisíveis, Histórias para Acordar, que acabou resultando neste projeto. O espetáculo virtual, trazendo vozes de diversos grupos de mulheres, tem participação de artistas do Brasil e de Portugal. O material, que possui legenda em inglês e tradução em libras, já está disponível no YouTube. Nós temos Fernanda Copati, Elaine Regina,
Denise Ovadia, Grazi Pires. De Portugal temos Marlene Barreto, Andréa Judici, Patrícia Soso e Magda Leutenbauer, que é uma brasileira que mora há muitos anos em Viena e que é uma atriz também excelente. Já aproveito para convidar todas e todos para assistirem o nosso espetáculo virtual. Ele está disponível no meu canal do YouTube, deborafinocchiaro.com. Dar voz às histórias de mulheres que em pleno século XXI ainda são invisíveis. Eu, por exemplo, faço o papel de uma cigana, em que efetivamente é uma comunidade que ainda é muito incompreendida, e eu acho que é preciso, é urgente não só compreender que são sociedades e que são comunidades, digamos assim, muito particulares, com características muito particulares, mas que é preciso empatizar com elas, é preciso perceber quais são as suas necessidades, quais são as suas características, para que possamos também integrar estas comunidades na nossa sociedade. As exposições presenciais têm início no dia 5 de novembro. No Brasil, acontece em Porto Alegre. Já em Portugal, é realizado em Póvoa de Santa Iria. Ambas têm duração de 30 dias. As exposições acontecerão da seguinte forma: dia 5 de novembro, às 17 horas do Brasil e 21 horas de Portugal, estarão acontecendo simultaneamente a abertura dessas exposições, que ficarão no Brasil, na Casa de Cultura Mário Quintana, no andar térreo, e ela é assinada pelo maravilhoso artista visual Leandro Celister. E em Póvoa de Santa Iria estará no Grêmio Dramático Povoense, que também é nosso parceiro cultural, assinada pelo Daniel Gonçalves e pela Patrícia Soso, que estará fazendo a performance no dia da abertura. A performance no dia da abertura, aqui em Porto Alegre, vai estar sendo feita por atrizes lindas que eu amo, que eu adoro, que são Fernanda Copati, Elaine Regina, Denise Ovadia, todas também presentes no nosso espetáculo virtual, Graziela Pires e Dejiane Arruê, que são também das 50 Tons de Pretas, essas musicistas, músicas, cantoras incríveis, e eu também estarei lá. Faz uns 3 anos mais ou menos que eu faço o trabalho, o projeto Triste Cidade, Cartografias do Abandono e da Invisibilidade. É uma conta no Instagram, Tristicidade, onde eu vou depositando imagens das pessoas em situação de abandono. Não só as pessoas em situação de abandono, mas também a cidade abandonada. E agora, em dia 5 de novembro, eu vou estar abrindo uma exposição minha, um trabalho meu aqui em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, dentro do projeto Invisíveis Histórias para Acordar. Eu vou trazer essas imagens do Tristicidade de uma forma muito particular, com outras imagens que eu não quero falar ainda, e vocês estão todos convidados. Nós estamos participando tanto da parte de audiovisual quanto da parte da performance no dia 5 de novembro. É muito importante para a gente, enquanto mulheres pretas, que usam a arte também para falar e para ser ouvida, estar participando desse projeto, onde traz essas mulheres que há muito tempo são invisibilizadas na sociedade. Então, poder dar vozes para essas mulheres é muito importante para a gente. Atuando ao lado da Débora também, né, Grazi? Não só musicalmente também, mas como atrizes, está sendo ótimo. A gente está muito feliz com essa participação. O podcast é composto por 9 episódios, publicados semanalmente até dia 10 de dezembro. O intuito é ampliar a discussão e dar espaço para vozes que precisam ser escutadas. Alguns episódios já estão disponíveis no canal do YouTube e em aplicativos de música como Spotify e Apple Music. O podcast Invisíveis Histórias para Acordar amplia a discussão da invisibilidade social e traz outras vozes para também dar o seu testemunho. São 9 episódios, onde cada episódio convidamos pessoas portadoras de deficiência visual, portadoras de síndrome de Down, reclusas, transexuais, imigrantes, refugiados e a terceira idade e moradores de rua, para vir falar sobre sua realidade. Nós precisamos botar essa lupa, olhar para isso, falar sobre isso, mexer nisso e olhar onde que é a nossa responsabilidade também. Quantas vezes eu sou a pessoa que violento, ou que abuso, ou que humilho. Não adianta a gente, eu acredito, né, que não adianta a gente se isentar, achar que o problema tá fora.
Acho que está em todos nós, está tão já internalizada a questão do patriarcado, a questão dessas verticalidades das relações, a humilhação que é a base do poder, né? A gente precisa realmente olhar de outras formas para isso, e a gente só vai conseguir olhar diferente para isso se a gente abrir um espaço. E desvendando essas camadas internas para ser quem a gente é. Você pode acompanhar o projeto Invisíveis, Histórias para Acordar, pelas redes sociais e ficar sabendo dos lançamentos da ação. Fica o convite para vocês conhecerem o projeto, assistirem às ações. O espetáculo virtual e o podcast já estão lançados. Vocês podem acompanhar toda a programação através do Instagram, @invisíveishistórias. E lá a gente está divulgando todos os cards, informações, os links. Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Estão me entendendo? Estão sentindo? Não. Eu sei que não. Não é culpa de vocês. Vocês não sabem, não podem saber. É muito difícil para mim falar sobre isso. Eu sinto culpa. É como se existisse sempre uma ferida que não sara. Não sei como fazer. E agora vamos falar sobre a previsão do tempo para o final de semana do Vale do Caí. O sábado deve ser de sol, nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia de 18 a 25 graus. E no domingo pode chover a qualquer hora. A mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar aos 24. O Museu Histórico de Montenegro está reaberto para a comunidade e cheio de mudanças. O acervo agora conta com mais peças distribuídas e organizadas, estão à espera de visita da comunidade. O Museu Histórico de Montenegro, Nice Antonieta Schiller, está aberto desde junho deste ano, após ficar fechado por causa da pandemia da Covid-19. Com algumas mudanças no acervo, o espaço está com mais peças expostas, resgatando a história da cidade. É muito interessante porque nós temos muitos materiais do início do século XX, né, ao longo de todo o século XX, mas especificamente coisas bem antigas, objetos antigos, né, que não se usa mais. Então, as pessoas com uma certa idade, elas vêm com um certo objetivo saudosista, para lembrar do tempo da minha avó, do tempo da minha mãe, mas e os mais novos não conhecem, então vêm para conhecer esses objetos, esse material que hoje em dia não é mais trabalhado daquela forma. O museu conta com espaços organizados por categorias, como cozinha, sala de aula, entre outros. As peças vão desde moedas antigas até utensílios domésticos que podem ter mais de 100 anos. Nós temos aqui a parte do dinheiro, né? Desde 1800 com moedas até o período de 1988 com as cédulas de papel. Tem muitas peças interessantes, mas uma delas que me chama muito a atenção é essa forma de manteiga, né? Então, preparava-se a manteiga, batia-se, né, a gordura do leite até se transformar em manteiga, e aí era colocada aqui. Então, olha só todo o detalhe, toda a preocupação, foi todo entalhado, né, na madeira, uma flor, né? E aí aquilo ali ficava na forma da manteiga. Depois, então, era retirado e aí tinha esse desenho na parte superior da manteiga. Olha a preocupação, né? Aqui nós temos uma geladeira da metade do século XX, tá? Da primeira metade do século XX, melhor dizendo. Então, o que acontecia? Essa geladeira ela era alimentada com barras de gelo. E Montenegro tinha uma fábrica de gelo. Então, esse gelo era colocado na parte inferior ali, aonde durava, em média, uns 3 dias, pelas informações que nós temos. O acervo conta com roupas de casamento e até um buquê dos anos 40. Ainda, tudo era registrado pelo fotógrafo famoso da região, Milton Schwemba. Ele tinha uma gama de máquinas fotográficas antigas, e que foram doados pela esposa dele após seu falecimento. E nós, então, conseguimos expô-las aqui nesse espaço,
como também temos o painel onde as pessoas sentavam para ser fotografadas por ele, nós deixamos lá em cima e algumas roupas antigas. Então, quando vem alguém que quer fazer uma foto mais assim de época, a pessoa se dirige para ali e pode fazer uma foto bem legal, bem bacana. Um espaço para a cultura indígena também foi montado. O acervo possui pedras e objetos de cerâmica produzidos pelos indígenas que circulavam na região. Nós montamos aqui um espaço dessas origens indígenas que nós temos, né? E aqui nós temos uma réplica de uma ponta de projétil, né? Isso aqui foi produzido pelo pessoal da URGS. Tá? Aqui nós temos uma lâmina de machado de pedra polida. Isso aqui é mais ou menos datam de 500 anos atrás. E quem produzia a cerâmica era a mulher. Né? Então é a mulher indígena que produz esse material. E aí nós temos decorações de várias formas, né? Desde pontas de dedo até com unhas ou até com pontas de caule. Para visitar o museu, o agendamento é pelo telefone 3632-4564. Entretanto, quem estiver passando em frente ao local também é bem-vindo sem precisar marcar horário. O jardim da sede foi restaurado e também pode ser usado pela comunidade. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Olá! Nessa sexta-feira tem mais dicas do alquimista. No segundo episódio da série Hortas em Pequenos Espaços, falaremos sobre regas, fator muito importante para termos uma horta saudável e produtiva. Você assiste o Dicas do Alquimista toda sexta-feira, às 12h50, na TV Cultura do Vale, canal 53.1, no Facebook e no YouTube. Não assistiu o primeiro programa? Fica tranquilo, é só acessar as redes sociais da TV Cultura do Vale. O Dicas do Alquimista tem o apoio cultural da SET Assessoria Empresarial, Teto Imóveis e Floricultura Bergamotão. Há mais de 30 anos, a Floricultura Bergamotão cuida do seu jardim. Aqui tem flores, folhagens, árvores frutíferas, temperos e chás para todos os gostos e ambientes. Tem também vasos dos mais variados modelos, tamanhos e cores, seixos e materiais para o acabamento de jardins. Tem ainda fontes para ambientes internos e externos. E para manutenção, temos adubos, compostos e fertilizantes. Aqui também tem opções de presentes, enfeites de jardins, licores e cachaças. É muita variedade à sua disposição. Então, se você, assim como a gente, adora tudo isso, venha nos visitar. Estamos te esperando. Floricultura Bergamotão. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a CERT. Com 24 anos de atuação, a CERT Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a CERT tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. A CERT Assessoria Empresarial. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e, junto com os colaboradores, atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. E agora vamos falar de gastronomia. Uma montenegrina está dando cursos especializados para grupos de pessoas que buscam uma alimentação mais saudável. Este trabalho se chama Natural Chef. Vamos conhecer.
Grupos de pessoas que buscam uma alimentação mais saudável agora contam com uma opção a mais. O trabalho da Natural Chef Thaísa, que ensina a cozinhar com praticidade e saúde, transformando a relação com a alimentação saudável. Então, basicamente, a pessoa ela recebe o chefe na sua casa para aprender sobre teoria e principalmente prática da gastronomia funcional à base de plantas. Porque, comprovadamente, a dieta à base de plantas ela evita doenças crônicas. Então, a pessoa vai aprender a cozinhar de maneira que traga esses alimentos funcionais para dentro da sua dieta. Quando a gente cozinha à base de plantas, a gente acaba que a gente tira outros ingredientes, né, que são mais prejudiciais à nossa saúde. A gente não tem tanta gordura saturada, então acaba que fazendo essa troca, né, de um pelo outro, trazendo esses alimentos funcionais, a gente consegue esse benefício a longo prazo. O ensinar a pessoa a fazer em casa, ele promove a autonomia, né? Então a pessoa não fica dependente de ter aquele estabelecimento para conseguir ter acesso. Em qualquer lugar que ela vai, ela consegue, e acaba que é um benefício coletivo. Então, por isso, esse serviço ele acaba trazendo mais vantagens a longo prazo, né, do que simplesmente comprar um alimento pronto. A gente tem uma cultura assim bem impregnada de que ser vegano, né, comer mais saudável é caro. Mas na verdade, quando a gente vai fazendo essas trocas, a gente vê que não é tão caro assim. E que às vezes pode ser, inclusive, até mais barato. E hoje em dia, né, com o preço da carne, eu não compro, mas eu vejo todo mundo comentando. Então, a gente vai fazer um creme de castanha de caju. É um creme de leite. E ele é muito versátil, porque ele pode virar um molho branco, ele pode virar uma base para um doce, ele pode virar uma maionese, um leite. Então, ele é super versátil. Eu deixei durante 8 horas 100 gramas de castanha de caju crua de molho, tá? Isso é importante porque a gente vai hidratar o grão, então facilita bater. E também porque a gente elimina alguns antinutrientes que podem estar presentes ali. Que nem aquela história de deixar o feijão de molho, tá? E aí a gente vai bater com água e nesse primeiro momento é só bater a castanha de caju com água, tá? Eu sempre gosto de falar pro pessoal que não precisa usar medida necessariamente. Vai colocando água aos poucos, vai testando, vai vendo, vai ajustando a textura de acordo com o jeito que tu quer usar. Então aqui a gente tem uma base bem neutra, tá? E a partir dela a gente consegue daqui a pouco pegar um pouco, adicionar mais água para fazer um leite. A gente consegue usar ele no lugar de um molho branco, sempre ajustando a textura com um pouco ou menos água, né? Daqui a pouco, se eu quero fazer uma maionese, eu posso bater com azeite, né? Se eu preciso de uma base doce, eu também posso usar como eu usaria um creme de leite tradicional. E claro, né? Aqui só tem castanha e água, então aí que entra a gastronomia funcional, né? A gente está trocando lá um creme de leite que tem muitos ingredientes dentro, que a maioria a gente nem conhece, por um creme de leite que só tem 2 ingredientes. E aqui ele está bem espesso, então a gente consegue ajustar para a receita que a gente quiser utilizar ele. O Jornal do Meio-Dia de hoje fica por aqui. Agora você acompanha o segundo programa do Dicas do Alquimista. E na sequência tem o Receita em Minutos com Jefferson Alves. A todos vocês uma boa tarde e um ótimo final de semana.